Jorge, se você estiver falando, está desligado o seu microfone. Opa, esse irmão tem como aumentar um pouquinho a letra? Eu acho, Jorge, que vai sair do. Deixa eu ver aqui. É que dá. Só vai até aqui mesmo, então. Pronto, tá bom. Vamos continuar a leitura, né, do livro sobre casamento cristão. O tema de hoje é a família. Como observamos, a união matrimonial é uma união sexual. O fruto desse relacionamento são os filhos. Deus pretendia que os filhos fossem criados dentro dos limites de um casamento. Esta é a ordem que Deus estabeleceu. Quero, pois, que as que são moças se casem, e então que elas gerem filhos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Qualquer outro conceito é totalmente estranho à Escritura. Os filhos devem ser uma bênção e uma herança, não o produto acidental do desejo. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmos 127, versículo 3. Os filhos devem ser criados na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Por parte deles, devem ouvir a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. O ambiente familiar deve ser caloroso, carinhoso e acolhedor para a criança, onde o amor entre os pais é evidente. Se colocarmos nossas próprias necessidades egoístas antes do compromisso do casamento, o ambiente do lar será frágil. As famílias ocupam um lugar único aos olhos de Deus. Por todas as Escrituras, vemos Deus abençoando famílias. É importante que procuremos seguir o plano de Deus para o casamento em benefício de nossos filhos e da unidade familiar como um todo. Deveria ser nosso desejo entregar aos nossos filhos uma herança divina. Amor e conforto mútuos. Eva foi criada como uma ajudadora para Adão. Embora eu tenha mencionado que isso vai além do companheirismo, certamente o inclui. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Como homem, este mundo teria sido um lugar solitário para Adão sem Eva. Eis que és formosa, ó amiga minha, meu amor, na versão Jonathan Davis. Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. A palavra hebraica usada para amor neste versículo quer dizer realmente companheira. É a forma feminina para amigo. Este é um ponto importante a ser observado. Aquele com quem nos casamos deve ser nosso amigo. Este, acredito, é o plano de Deus. Lembra sobre Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou-a. Assim Isaac foi consolado
depois da morte de sua mãe. Gênesis 24, 67. Rebeca era um consolo para seu marido. Por outro lado, quando chegamos à história de Elcana e Ana, vemos Elcana sendo um consolo para sua esposa que não tinha filhos. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Elcana dificultou as coisas para si e para Ana, por ter duas esposas, o que é contrário ao plano de Deus. Isso era sem dúvida uma fonte do sofrimento de Ana. Penina provavelmente era a segunda esposa de Elcana. Ele talvez tenha se casado com ela porque Ana era estéril. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do, do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas se do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só, como se aquietará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A Escritura deixa perfeitamente claro que o casamento não deve ser algo sem amor. Lemos: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Também a esposa é exortada a amar o marido, ou mais especificamente, a ser enamorada de seu marido. Ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem. A palavra grega usada em Tito vem de pileu e não de ágapo. Ela deve mostrar afeto. Marido e filhos nem sempre são muito agradáveis. Seus maridos a amarem seus filhos. Tito 2, versículo 4. Muitos ressaltarão que o amor é uma ação, não um sentimento, e isso certamente é verdade. No entanto, nem por um momento acredito que Deus pretendeu que fosse uma ação sem emoção. Isso seria algo fora do comum. Se realmente amamos alguém, então os interesses dele serão os nossos. Haverá empatia por essa pessoa, as coisas que agradam a ela também nos agradarão. Será nosso desejo honrá-la. Rapidamente aqui, a irmã Erenilza fez a pergunta: o que significa o cordão de 3 dobras?
cordão de 3 dobras, ele vai ser a união de 3 amarraduras, né? Porque quando a gente fala em dobras, elas são amarraduras. Então, o cordão de 3 dobras, ele é simbolizado primeiramente em Deus, o marido e a sua esposa. Então, e é importante que essa ordem, ela nunca é inversa, nunca ela muda, assim, não pode ser a união do marido, Deus e sua esposa, ou da esposa, Deus e o marido. Não, porque a gente sabe que dentro da estrutura que o Senhor formou, Deus, o Pai, é a cabeça de Cristo, Cristo, o Senhor, é a cabeça do homem, e o homem, o marido, é a cabeça da sua esposa. Então, essa é a união perfeita, vou chamar aqui de um termo que a gente conhece, esse é o único triângulo amoroso que funciona, que é entre Deus, o esposo e a sua esposa. É interessante que é interessante que Salomão, que escreveu esse provérbio, ele não teve apenas uma esposa, ele acabou tendo muitas. Mas mesmo assim, a palavra de Deus, ela é tão poderosa e surpreendente que o Senhor usa a quem quer e como ele quer. E esse é o exemplo perfeito. O exemplo perfeito não é um homem e 2 esposas, ou em certas culturas, como é permitido, ou em uma esposa para 2 maridos. Isso para Deus é confusão, porque no princípio o Senhor não fez assim. No princípio, como o irmão leu e citou o exemplo, era Adão e Eva. Não eram Evas. É interessante que o Senhor não fez Eva a partir de costelas. Foi a partir de uma costela. Isso é surpreendente para a gente sempre ter essa preciosidade, né? De que também um grande mistério é que Cristo, o casamento entre um homem e uma mulher, ele é prefigurado entre Cristo e a igreja. Então, da mesma forma que a esposa se submete ao Senhor, ela também se submete ao seu marido em honra. E da mesma forma que Cristo amou a igreja, ao marido é dito para que ele ame a esposa assim como Cristo amou a igreja, entregando a sua vida por ela. O que é que acha? Quer ler esse tema aqui? Ele vai até mais ou menos. Tem 6 parágrafos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 parágrafos. Vamos lá, Jefferson disse que pronto, tá beleza. Então eu vou ler aqui, viu, Jorge? Vou estar lendo aqui. Sabe? A letra tá. Se quiser, eu leio. Você quer continuar lendo? Pronto, então leia. Vá.
Só ajeitar aqui. Cristo e a Igreja. Até agora, a autoridade bíblica e os propósitos para o casamento que examinamos, a ordem de Deus na criação, o estabelecimento de famílias e o conforto e companheirismo mútuos nascem em geral de nossas necessidades temporais. Há, no entanto, algo que é de um caráter muito maior que qualquer coisa que consideramos até agora, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5, 29 a 32. O casamento deve refletir algo do caráter de união espiritual entre Cristo e a igreja. Nestes versículos, a expressão uma só carne traz diante de nós um pensamento diferente. Fala agora do corpo físico e do cuidado que é dirigido a ele. Ninguém nunca negligencia seu próprio corpo. Nós o alimentamos, lavamos, tratamos e vestimos algumas mais do que outros. Esse também é o cuidado de Cristo por seu corpo, a igreja, e deve ser o cuidado do marido por sua esposa. Efésios 5, de versículo 28 ao 29. Também lemos, em conexão com Cristo e sua igreja, que ele é para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. Efésios 1, 22. Observe que diz a igreja e não sobre a igreja. Para entender a distinção, pense novamente no corpo natural. A cabeça coordena todas as atividades. O cérebro recebe estímulos, por exemplo, de dor de outros membros do corpo e guia e orienta o todo a responder adequadamente. Quando a medula espinhal é rompida, o corpo não morre. O coração, o fígado e os demais órgãos continuam funcionando, ainda que de maneira imperfeita, pois o corpo fica paralisado, já não pode mais receber direção da cabeça. Nem a igreja, nem o casamento florescerão em tal estado de paralisia. O casamento funcional é um organismo vivo, dois agindo juntos com como um, com o marido, provendo a liderança. Eles agem não por suas próprias necessidades egoístas, mas como um refluxo do amor e graça que Cristo derramou sobre sua igreja. Eles são co-herdeiros da graça da vida. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. É claro que falo de um casamento cristão, um casamento no Senhor. Embora eu mencione dois agindo em conjunto, em tal relacionamento haverá, de fato, três. O próprio Senhor será parte integrante do casamento. Alguém comparou isso a um triângulo, com o Senhor na ponta superior e o casal representado em cada lado que converge para a ponta. Quanto mais próximo o marido e a esposa estiverem dele, mais perto estarão um do outro. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa.
Eclesiastes 4, versículo 12. Esse aspecto do casamento deveria nos fazer parar e pensar. Há algo maior aqui. Casamento não é sobre minhas necessidades. Além disso, não se trata apenas das necessidades dele e das necessidades dela. Há algo mais que Deus deseja realizar em um casamento. Embora eu tenha abordado o que é natural primeiro, ao refletirmos sobre o lado espiritual das coisas, começamos a perceber que essa deveria ser a força motriz por trás do relacionamento. Não pretendemos negligenciar o natural, mas ele assumirá uma perspectiva diferente. E eu sugeria uma perspectiva correta quando vivemos para o espiritual. Um último ponto deve ser abordado. A Escritura liga diretamente o casamento e a igreja. Muitas vezes encontramos a verdade da igreja e o comportamento na assembleia, relacionados ao casamento e à família. Os dois são inseparáveis. Novamente, eu retiraria a importância de ser claro quanto à assembleia antes de iniciar-se o relacionamento matrimonial. Só essa partezinha final aí, George, reiteraria, ele completaria mais uma parte aí, a importância de ser claro quando a assembleia, antes de iniciar-se o relacionamento matrimonial. A verdade, obrigado, irmão. Ok, irmãos? Então, próximo tema aqui, o casamento. A gente pode ler e gravar e deixar aí registrado, né? Esse assunto é muito bom para os casados aqui, né?